Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre endometriose, já que a gente está no mês de março amarelo. É uma patologia extremamente importante e que precisa ser levada em consideração para cada vez mais a gente conseguir ter diagnósticos assertivos acerca dessa patologia. Eu estou aqui com a minha colega, querida amiga, a doutora Melissa, que a gente faz a parte de ultrassom para mapeamento de endometriose. E eu gostaria da gente ter um bate-papo muito informal, né, Mel, para a gente falar o que é esse exame, para que ele serve. Muito obrigada, Mari, pela oportunidade, né? Eu acho que no mês da conscientização da endometriose, o março amarelo, é super importante a gente estar aqui falando e divulgando esse exame. Nós sabemos que no Brasil nós levamos de 7 a 10 anos para o diagnóstico da endometriose. Então eu acho que justamente a gente trazer um pouquinho de informação vai ajudar muitas pacientes que hoje têm esse anseio em fazer o diagnóstico e não estão podendo ter acesso. O diagnóstico da endometriose, ele deve começar desde os sintomas clínicos. As queixas das pacientes devem ser extremamente valorizadas, né? Tem os Ds da endometriose, que é dispareunia, dismenorreia, a questão da infertilidade, a dor para evacuar, dor para urinar. Então, esses sintomas devem ser valorizados e a gente tem que entender que cólica não é normal. Por muito tempo isso foi falado e muitas vezes esse diagnóstico ele é tardio em função da paciente só se dar por conta por questão da infertilidade. Quando a paciente vai tentar engravidar, faz todos os exames de investigação e aí é que se começa a suspeitar. Só que aí já pode ser muito tarde, a doença já pode ter evoluído muito. E hoje, com os exames de imagem que tem no mercado, que é o ultrassom com preparo intestinal para mapeamento da endometriose e a ressonância magnética, acabou deixando esse diagnóstico muito mais próximo da gente. Uns anos atrás, o diagnóstico só era feito com a videolaparoscopia, a famosa olhadinha, que hoje não existe mais, onde o paciente se submetia a um procedimento cirúrgico invasivo e precisava tirar um pedacinho da doença para ter um anátomo patológico. E isso mudou. E eu acho que aí entra uma questão bem importante que a gente sempre toma cuidado e é um momento especial do exame que a paciente está conosco, é uma paciente selecionada. Não são todas as pacientes que têm indicação de fazer. A paciente é criteriosamente selecionada pelo médico dela e naquele momento que ela chega ali para conversar conosco, a primeira coisa que a gente faz é explicar exatamente isso para ela. Talvez você sinta dor, talvez você tenha que parar um pouquinho o exame e a gente vai indo devagarinho, vai conversando e nunca em nenhum momento se torna impossível de realizar o exame. Ele é um exame dinâmico, existe uma troca entre o que a paciente está sentindo, entre os movimentos que a gente faz com o transdutor, que acaba tendo uma vantagem sobre a ressonância, porque essa parte dinâmica do exame, ela torna naquele momento mais factível um diagnóstico mais assertivo, na verdade, né, do que um exame parado como a ressonância, que é uma foto, né? Então a gente explica isso para as pacientes e passa isso com mais tranquilidade para elas num primeiro momento. Eu acho que isso é importante também, né? Nós sempre optamos em fazer as duas junto, a gente faz isso desde 2015, né, Mari? Porque a gente entende que 4 olhos também tem uma valorização em enxergar, às vezes a gente vai discutindo o próprio exame ali e vai agregando informação. Eu acho que isso é bem importante também, né? E o acolhimento do paciente com endometriose ou com a suspeita de endometriose, ele deve começar desde a marcação. É uma paciente que já vem dolorida, que já vem com dificuldade do seu diagnóstico, sem respostas para o seu diagnóstico. Então, desde o momento que ela marca esse exame, ela deve ter esse acolhimento. E aí, no momento que a gente começa o exame, essa atenção, a paciente se sentir segura, se sentir confortável, porque quando tem a lesão da endometriose, ele fica dolorido, ele fica um exame. Então a gente tem que ir devagar, é um exame que demora mais ou menos 1 hora, né, Melissa? Não menos do que isso, a gente tem que fazer 2 varreduras no intestino. A varredura intestinal torna o exame diferente do que o transvaginal comum, que a paciente está acostumada, porque a gente vai fazendo uma varredura. O que é fazer a varredura? É a gente ir esticando o intestino e mostrando a muscular da mucosa, a muscular intestinal, e é ali que se colocam as lesões. Então a gente vai tendo que... E a gente faz uma vez faz uma varredura e depois a outra faz a outra varredura. E isso é desconfortável para o paciente. Então começa avaliando o compartimento posterior,
depois a gente avalia o compartimento anterior, depois a gente foca no útero, nos ovários, nos ligamentos, e aí tem um momento que a gente coloca o gel vaginal, que funciona como contraste. Exato, que daí acaba também, além de dando um reforço para a gente conseguir enxergar melhor ali o fundo de saco, a região posterior da vagina, as lesões vaginais, para finalizar então fazendo uma avaliação pela parte abdominal, avaliando o abdômen superior, avaliando rins, avaliando o seco, o apêndice. Então ele é um exame super amplo, ele é um exame que realmente, como a gente comentou, ele não precisa ser para todas as pacientes, mas que se beneficiam com certeza as que tiverem uma indicação bem feita, né, de um diagnóstico bastante preciso, até para que isso sirva para justificar os sintomas da paciente e para planejamento cirúrgico. Hoje a paciente não tem como ir para a cirurgia sem esse mapeamento, né? Então, assim, iniciar pela ecografia, às vezes há necessidade de associação com ressonância, mas assim, sempre a primeira linha seria esse mapeamento pela ecografia, né? Então, enquanto uma faz o exame, a outra observa as lesões, então fica bem mais assertivo. Eu acho que agrega muito valor para o exame do paciente a gente fazer juntas, né? Exatamente. E qualquer dúvida que se tenha em situações anatômicas específicas, né? A inervação é um pouquinho complexo de ver na ecografia, então abre-se mão e existe uma troca hoje com a radiologia, pessoal da ressonância, para, não consegue se ver tal lugar, a gente pode fazer essa troca e vice-versa, né? Então, assim, é muito específico e muito sensível em mãos treinadas, em olhos treinados, a gente fazer bons diagnósticos para preparar a paciente para o seu tratamento específico também, né? Como tudo na medicina, uma andorinha não faz verão. Então, a endometriose, ela é uma patologia multiprofissional, então a gente precisa de atendimento multidisciplinar. Não se trata endometriose sem uma boa nutricionista, sem um bom nutrólogo, um bom cirurgião, uma pessoa com mãos habilidosas. Hoje não é qualquer pessoa que faz uma cirurgia de endometriose. E para entrar para uma cirurgia hoje, como eu falei antes, não existe mais a olhadinha. A cirurgia para endometriose, ela tem que ser uma cirurgia curativa, então mudou muito, tanto que hoje tu tem que ter muita expertise para operar uma cirurgia. Hoje temos a robótica, tem cirurgiões com muita expertise, porque se sabe que a cirurgia tem que ser curativa para ela ter um efeito importante na vida da pessoa. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao que a gente conversou, se você tem alguns desses sintomas que você possa ter a endometriose, a gente fica à disposição para esclarecer essas dúvidas e à disposição em relação ao próprio exame de mapeamento para endometriose.